Eu sou o errado por dizer à minha cunhada que não é de se admirar que ninguém goste dela porque ela é uma péssima pessoa? Minha esposa e eu somos casados e estamos esperando um bebê juntos. A cunhada da minha esposa, Molly, é a queridinha da família dela. Minha esposa já havia mencionado isso antes e ela não fala muito com os pais dela, nem com a irmã. Minhas experiências com Molly foram no mínimo interessantes. Quando a conheci, ela me fez perguntas intrusivas sobre intimidade, dinheiro, etc. Nós fomos embora porque ela não parava. Ela julgou meu pai por me ter como filho solteiro usando uma barriga de aluguel, depois de me chamar de mentiroso, insistir que eu tinha uma mãe e quando aceitou que era só meu pai e eu, insistiu que eu deveria ter sido adotado por ele. Ela chamou meu pai de egoísta, disse que ele era um mau pai, entre outras coisas. Nós também fomos embora nessa ocasião porque ela não parava de dizer essas coisas. Ela sempre acredita que pode dizer às pessoas o que fazer e que elas devem ouvir porque acha que sabe o que é melhor em tudo. Minha esposa e eu nos distanciamos mais de Molly quando ela parecia nos procurar apenas para compartilhar mais de sua sabedoria conosco. Alguns meses atrás ela procurou minha esposa e disse que não tinha mais ninguém além dos pais delas, e como sua amiga havia terminado com ela a chamando de insuportável. Minha esposa estava tentando ver se ela e Molly poderiam se aproximar. Molly pediu desculpas para mim e elas estavam lentamente reconstruindo um relacionamento. Alguns dias atrás Molly perguntou como íamos chamar nosso bebê. Minha esposa disse que não íamos compartilhar até o bebê nascer. Ela nos disse para nomear o bebê de Emily ou Henry para que o bebê não tivesse um nome bobo como o meu. Minha esposa disse a ela que não estávamos aceitando sugestões de nomes. Molly me disse que eu não deveria ser como meu pai, que eu deveria ser melhor e não dar um nome bobo ao nosso filho. Ela mencionou como seus pais achavam que ela tinha os melhores nomes para bebês. Minha esposa disse a ela que não se importava com o que os pais delas pensavam, que esse era o nosso bebê e nós o nomearíamos. Molly disse a ela que não deveria descartar os pais dela já que os criaram, e que ela sempre foi a mais sábia e as pessoas precisam ouvi-la mais porque ela dá bons conselhos. Então ela sugeriu que meu pai teve mais intenções ao me ter sozinho, e eu perdi a paciência. Eu disse a ela que não era de se admirar que ninguém gostasse dela ou quisesse sua companhia porque ela é uma mimada e preconceituosa, e eu estava cansado de ouvir seus conselhos estúpidos e errados porque ela não tem noção. Molly explodiu em lágrimas e me chamou de idiota. Minha esposa riu e disse que era o que ela estava pensando. Molly então foi embora e mais tarde enviou uma mensagem para minha esposa dizendo que o que eu disse foi muito cruel. Próximo relato. Sou errada por fazer poses estranhas e desajeitadas sempre que minha sogra acidentalmente entra no banheiro enquanto estou lá? Minha sogra veio ficar conosco por algumas semanas até que a casa dela fosse reformada para o Natal. O problema é que ela tem entrado no banheiro enquanto estou lá, aparentemente por acaso. Felizmente ela nunca me viu nua pois comecei a perceber o comportamento dela depois da segunda vez em uma semana. Ela entra abruptamente e diz: desculpe. E fecha a porta. Tentei conversar com meu marido sobre isso, mas ele me ignorou e depois disse: E daí se ela te viu nua por acidente? Ela é família. Ele realmente disse isso. Temos uma fechadura e eu poderia ter usado, mas tenho um trauma passado com a ideia de trancar ou ser trancado em um lugar depois que meu irmão me trancou no banheiro quando eu tinha 5 anos. Então tive uma ideia. Eu ia para o banheiro fingindo usá-lo e esperava ela entrar. Por quê? Sinceramente, parece proposital neste ponto. Quando ela acidentalmente entrava, me via em uma posição estranha e desajeitada. Por exemplo, fazendo uma pose de balé, em pé no vaso sanitário ou de frente para a parede com as mãos para cima, totalmente vestida claro. Percebi como isso seria desconfortável e estranho para ela porque ela ficava parada por alguns segundos tentando entender o que eu estava fazendo. Foi hilário no início ver a confusão inicial dela. Mas ela contou ao meu marido alegando que me pegou praticando rituais no banheiro. Eu expliquei a situação e revelei o motivo. Meu marido ficou furioso. Ele me chamou de infantil e disse que eu fiz sua mãe se sentir aterrorizada e confusa com meu comportamento. Ele disse que eu deveria ter agido com maturidade e trancado a porta em vez de jogar joguinhos mentais. Então, sou a errada? Próximo relato. Sou errada por expulsar meu enteado depois que ele tentou roubar meu colar enquanto eu dormia? Meu enteado de 19 anos foi expulso da casa de sua mãe após roubar e vender um item muito caro do marido dela. Ele estava se abrigando na casa de amigos até que meu marido trouxe para o nosso apartamento. Eu não estava entusiasmada em tê-lo aqui devido à sua reputação, mas ele estava quase sem teto e precisava de ajuda. Então concordei em deixá-lo ficar conosco até encontrarmos uma solução com sua mãe. Sinceramente, ele era bastante respeitoso, ajudava nas tarefas domésticas, lavava nossos carros e dos vizinhos, para ganhar dinheiro, então pensei que ele havia mudado. Mas algo estranho começou a acontecer. Meu colar de 3.000 desapareceu uma vez e eu o encontrei acidentalmente no armário do banheiro. Depois sumiu novamente e eu tive a sorte de encontrá-lo escondido debaixo do sofá. Comecei a perceber que meu enteado estava tentando roubar o colar, mas eu sempre o encontrava escondido. Decidi usar o colar para mantê-lo seguro. Na noite de segunda-feira eu estava tirando um cochilo no meu quarto enquanto meu marido estava no trabalho. Caí num sono profundo e de repente acordei sentindo dedos nas minhas costas. Vi meu enteado tentando abrir o fecho do meu colar. Eu estava deitada de lado, virei e o vi. Entrei em pânico e ele deu alguns passos para trás pedindo que eu me acalmasse. Sentei e gritei perguntando o que ele estava fazendo e ele começou a gaguejar. Percebi que ele estava tentando roubar o colar de mim. Gritei para ele sair e liguei para meu marido chorando.
Meu marido chegou em casa e tentou resolver a situação fazendo seu filho se desculpar, mas eu disse que não o queria mais aqui, não me sentia mais segura depois que ele tentou arrancar meu colar enquanto eu dormia, e essa nem foi a primeira vez que ele tentou roubar o colar. Meu marido disse que seu filho não tinha para onde ir e que seria cruel expulsá-lo, mas eu exigi que ele saísse. Ele foi para a casa de um amigo e meu marido voltou e brigou comigo sobre como eu estava colocando numa posição de escolher entre seu filho e eu. Ele insistiu para eu deixar o filho dele voltar e prometeu fazê-lo jurar que não faria isso de novo, mas eu recusei. Estou realmente preocupada e não consigo dormir tranquila com o filho dele em casa. Estou justificada na minha ação? Próximo relato. Estou errado por terminar com minha namorada porque ela ainda é amiga do cara com quem ela traiu em um relacionamento anterior? Eu e minha namorada ficamos juntos por cerca de 1 ano. Algumas semanas atrás estávamos com alguns amigos dela, não incluindo o amigo em questão. Estávamos jogando um jogo de perguntas e respostas, e uma das questões envolvia traição. Comentei que odeio traidores, e depois disso percebi que um dos amigos deu um olhar para minha ex-namorada, e notei que ela ficou um pouco desconfortável. Foi estranho e me fez pensar. No dia seguinte perguntei à minha ex-namorada sobre isso, ela disse que não iria mentir e admitiu que traiu o ex-namorado. Isso aconteceu 1 ano antes de me conhecer. Fiquei chateado porque ela nunca havia mencionado isso, e perguntei o que aconteceu. Ela mencionou que uma vez ficou bêbada e ficou com um amigo. Vamos chamá-lo de Lucas. Lucas é um antigo amigo com benefícios dela e eles ainda se encontram regularmente. Eu sabia que minha ex-namorada e Lucas tinham um passado, e embora eu não gostasse que eles se encontrassem, eu simplesmente aceitava. Fiquei muito chateado porque não só descobri que ela era uma traidora, mas também que ela ainda saía com o cara. Eu disse a ela que precisava de um tempo para pensar, e após 2 dias decidi terminar com ela. Eu não queria dizer a ela que ela não podia ser amiga de Lucas e sabia que não conseguiria lidar com o fato de ela ainda ser amiga dele, então decidi me afastar. Então, estou errado? Atualização. Cerca de 1 semana após eu ter publicado minha postagem original, minha ex-namorada apareceu na minha casa. Ela disse que queria reatar o relacionamento e que foi bobagem nossa terminar por isso. Eu disse a ela que simplesmente não me sinto confortável com a amizade dela com Lucas. Ela afirmou que trair com Lucas foi um erro, mas isso era passado e ela havia amadurecido. Eu disse a ela que não parecia ser o caso já que ela saía para beber com Lucas com frequência e os dois tinham ficado juntos depois que ela terminou com o ex. Eles foram amigos com benefícios antes e depois do término com o ex. Eu disse a ela que não estava disposto a correr o risco de ser o próximo enganado. Então ela perguntou: "E se eu cortar relações com Lucas, podemos voltar então?" Por um segundo fiquei tentado para ser honesto. Nosso relacionamento parecia ótimo, mas lembrei de alguns comentários que li na minha última postagem e perguntei a ela: Você ficou com Lucas desde que terminamos? Nunca tinha visto uma cara de pôquer tão ruim. Ela gaguejou e disse que não. Eu a encarei como quem diz isso é mentira. Ela percebeu e disse: "Quer dizer, nós estávamos separados." Eu simplesmente levantei as mãos e disse: Não. Então pedi para ela ir embora. Ela ficou muito chateada. Próximo relato. Estou errada por ter chamado o serviço social para minha vizinha quando ela deixou os filhos na minha porta? Na época achei que estava certa, mas comecei a duvidar depois que meu marido brigou comigo. Eu e meu marido moramos em uma rua sem saída. Todo mundo mora muito próximo e isso faz com que naturalmente nos envolvamos nos assuntos alheios. Desde o início tive problemas com uma das vizinhas. Ela é o tipo de mulher que deixa seus filhos andarem por aí sem supervisão, mas isso não é o pior. Ela tem uma habilidade incrível de convencer os vizinhos a cuidar dos seus filhos. Normalmente eu diria não, mas até eu já fui convencida várias vezes. Ontem ela bateu na minha porta novamente. Fingi que não estava em casa. Ela continuou batendo mais forte e eu achei que ela fosse arrancar a caixa de correio. Então fui atender. Ela rapidamente disse algumas coisas que eu não entendi direito e que voltaria no domingo. Ela tem 6 filhos, de 6 meses a 7 anos. Eu disse que não podia e ela falou que o táxi preto estava esperando por ela. Tentei segurar sua mão para impedi-la de ir dizendo que não podia, mas ela saiu correndo e entrou no táxi. Fiquei furiosa e isso é dizer pouco. Esperei 40 minutos e depois enviei uma mensagem dizendo que se ela não os buscasse em 10 minutos eu chamaria o serviço de proteção à criança. Ela não respondeu. Então liguei e ela não atendeu nas primeiras 2 vezes, mas atendeu na terceira. Disse a mesma coisa e ela tentou dizer que era tarde demais para voltar pois estava fora da cidade, e que se eu não quisesse cuidar deles para deixá-los com a Jennifer, a senhora de 68 anos com problemas de saúde que mora do outro lado da rua. Repeti que se ela não chegasse em 10 minutos poderia buscá-los no conselho local se decidissem que ela era uma mãe adequada. Ela disse alguns palavrões e me disse que eu não teria coragem. Então eu fiz, pois naquele momento parecia que ela estava me desafiando. Depois de ligar para o serviço de proteção à criança enviei uma mensagem dizendo que estava feito. Ela me ligou de volta dizendo que estava a caminho e que acabaria comigo se fosse verdade. Então mandei um vídeo quando o serviço de proteção à criança buscou as crianças. A polícia também estava lá pois disseram que frequentemente acompanham em casos de crianças abandonadas para investigar se houve algum crime, e fizeram várias perguntas sobre a mãe. Ontem à noite eu e meu marido tivemos uma briga enorme. Meu marido, que foi criado em um lar adotivo, me chamou de insensível. Ele disse que eu deveria ter recusado as crianças na porta ao invés de esperar 40 minutos antes de ligar para o conselho de serviço à criança quando a mãe claramente não conseguiria buscá-las em 10 minutos. Ele argumentou que eu tinha outras opções como não abrir a porta ou correr atrás dela e colocar as crianças no táxi preto ao invés de dar um consentimento silencioso. Ele também disse que eu agi de propósito já que a mãe ofereceu a Jennifer como alternativa e eu não aceitei.
Em minha defesa, eu não me sinto confortável em entregar crianças a terceiros e acho que boas maneiras impedem que você apareça na porta de uma senhora idosa e lhe entregue 6 crianças indisciplinadas para cuidar por alguns dias. Eu nunca superaria essa vergonha. Meu marido argumentou que uma vez que eu as tivesse deixado com a Jennifer não seria mais problema meu, mas algo entre a mãe e nossa outra vizinha. Ele disse que qualquer coisa que aconteça com aquelas crianças no abrigo seria minha responsabilidade e me contou sobre coisas que ele mesmo vivenciou e o que sabia sobre as experiências de outros no abrigo. Não dormi quase nada e meu marido foi trabalhar sem falar comigo. Estou me perguntando se devo voltar ao serviço à criança e dizer que exagerei ou que foi um mal-entendido, e encontrar uma maneira de compensar as crianças e tirá-las de lá. Eu não tinha ideia de que o lar adotivo era tão ruim. Então, eu sou a errada nessa situação? Próximo relato. Sou a errada por insultar a namorada do meu pai e mandá-la sair das nossas vidas? Minha mãe era o meu mundo. Lembro-me de ler livros, assistir documentários e fazer viagens de carro com ela. Ela fazia biscoitos para mim e minha irmã sempre que estávamos doentes. Ela e meu pai nos levavam para caminhadas a cada 2 semanas. Ainda sinto saudades dela. Quando eu tinha 11 anos ela faleceu em um acidente de carro. Foi o ano mais difícil da minha vida e não tem sido o mais fácil. 2 anos após sua morte meu pai começou a namorar uma mulher chamada Nicole, e 4 anos depois eles estão se casando. Nicole é mais jovem que meu pai. Depois que começou a namorar Nicole vi meu pai se fechar em si mesmo, mas isso se transformou em outra coisa. Nicole trouxe a aventura de volta à vida dele, mas eles frequentemente faziam viagens elaboradas e saídas noturnas. Durante tudo isso me senti negligenciada. Meu pai gradualmente parou de levar minha irmã e eu para nossas caminhadas semanais. Ele começou a falar cada vez menos por telefone e até esqueceu o aniversário da minha mãe uma vez. Depois que ela entrou em nossas vidas comecei a perder meu pai. Ele simplesmente não estava mais lá. Uma vez quando minha irmã e eu estávamos sozinhas em casa ela caiu da escada e teve um corte grande na testa. Era claro que ela precisava de pontos, então liguei imediatamente para meu pai. Nicole atendeu o telefone e eu pedi para ela passar para meu pai. Ela recusou dizendo que ele estava ocupado, e antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa ela desligou o telefone. Constrangidamente tive que pedir ao vizinho para nos levar ao pronto-socorro onde meu pai nos encontrou mais tarde. Essa mulher em certo ponto removeu a foto da minha mãe da lareira para colocar uma foto dela e do meu pai da viagem deles para Washington. O que me irritou foi quando ela fez meu pai esquecer o aniversário da minha mãe. Todos os anos minha irmã e eu íamos com nosso pai visitar minha mãe no seu aniversário. Era uma tradição anual mesmo antes de Nicole entrar em nossas vidas. Nicole e meu pai foram para uma viagem à Flórida e deveriam ter voltado 3 dias antes do aniversário da minha mãe. Mas como essa mulher sofre de enjoo de movimento, meu pai decidiu dividir a viagem de volta em pequenos intervalos para facilitar para ela. Por causa disso ele acabou perdendo nossa viagem anual. Ele nem sequer nos ligou. Não havia se passado nem uma semana e meu pai teve a audácia de nos contar sobre uma surpresa emocionante. Nicole está grávida. Fiquei irritada e disse ao meu pai: Você engravidou ela quando nem sequer consegue estar aqui para nós? Depois olhei para Nicole e disse que ela é um lixo nojento e para sair das nossas vidas. Meu pai ficou furioso e gritou para eu subir para o meu quarto. Mais tarde meu avô apareceu inesperadamente para me buscar. Meu pai não me mandou nenhuma mensagem. Mesmo quando eu estava saindo ele nem sequer olhou para mim. Já faz 2 dias e eu ainda estou na casa dos meus avós. Sinto vergonha por ter dito o que disse, mas não sinto um arrependimento avassalador. Então, fui a errada? Edição. Quando vi o quão profundo era o corte liguei imediatamente para o meu pai. Naquela época ele estava na casa da Nicole. Quando liguei Nicole atendeu. Ela disse: Alô? Eu disse: A Sara está sangrando, você pode passar o telefone para o papai? Ele está ocupado, não posso. E logo em seguida desligou o telefone. Então fui buscar o meu vizinho. Edição 2. Decidi entrar em contato com o meu avô materno amanhã. Liguei para o meu avô materno enquanto todos ainda estavam dormindo. Acabou sendo uma ligação de 2 horas. Basicamente contei a ele tudo o que disse aqui e como quero morar com ele se possível. Ele disse que por mais que queira me tirar de lá, não pode fazer muito sem a aprovação do meu pai. Insinuei uma abordagem legal, mas ele disse que não poderia nos ver se chegasse a esse ponto. Meu avô também compartilhou algumas novas informações sobre meu pai. Segundo ele, quando eu tinha 14 anos e minha irmã tinha 10, meu pai nos deixou na fazenda do meu avô porque ele e Nicole estavam saindo de avião. Um dia após o retorno deles meu avô nos levou de volta para casa. Nós ainda estávamos dormindo no carro do meu avô quando isso aconteceu, mas quando meu avô bateu na porta meu pai atendeu completamente bêbado. Pelo pouco que conseguiu ver, meu avô notou que a casa estava uma bagunça. Ele disse ao meu pai que nos levaria de volta no dia seguinte quando meu pai estivesse em seu juízo perfeito. Voltamos para a casa do meu avô. Depois meu avô recebeu uma ligação do meu pai na manhã seguinte o ameaçando com a polícia se ele não nos levasse de volta imediatamente. Meu avô mencionou que falaria com meus avós paternos para ver se algo pode ser feito sobre nossa situação. Olá a todos, faz um tempo, eu realmente quero agradecer a todos vocês pelas perspectivas e conselhos. Queria apenas dar uma atualização sobre o jantar de ação de graças. Quando meu pai e Nicole chegaram perguntei se poderíamos conversar. Meu pai disse que não queria falar e foi para a sala de estar. Nicole ainda ficou perto da porta da frente, então eu me desculpei por tê-la insultado. Ela respondeu que precisava ir e foi para a sala de estar. No geral ela ainda parecia justamente irritada comigo. O jantar foi constrangedor porque minha avó tentava fazer meu pai e eu conversarmos, mas ele realmente não se esforçava. Depois do jantar puxei ele de lado e pedi desculpas novamente. Ele me ignorou e foi direto para Nicole.
Ainda não tinha certeza se voltaria para casa com ele ou não, então arrumei tudo por precaução. Quando ele estava se preparando para sair, perguntei se eu poderia voltar para casa. Ele disse que Nicole não se sentia confortável em me ter em casa, mesmo que já fizessem alguns dias desde o incidente. Passei a noite inteira chorando ao telefone com minha irmã. Terapia e situação de moradia. Depois de falar com meu avô materno, ele ligou para meus avós paternos alguns dias depois para discutir minha situação. Eu ouvi a conversa entre eles. Meu avô materno expressou preocupação comigo, especialmente com meu estado mental, e perguntou aos meus avós paternos se eles estavam dispostos a conversar com meu pai sobre me colocar em terapia. Meus avós disseram que estariam dispostos a me levar ao grupo de apoio mental da igreja deles ou conversar com o líder religioso deles que se especializa em aconselhamento para luto. Meu avô discordou da ideia e mencionou a necessidade de ajuda mais profissional, mas eles não foram receptivos à ideia. Todos os três também tiveram uma conversa acalorada sobre minha moradia. Meu avô disse que era ridículo um homem adulto expulsar a própria filha, e era vergonhoso que meus avós paternos não estivessem empenhados em me ajudar a voltar para casa. Foi tudo que ouvi sobre a conversa. Agora minha avó começou a me levar a sessões privadas semanais com o líder religioso. Não estou totalmente feliz com o arranjo, mas tem me ajudado a começar a processar meu luto de maneira mais saudável. Além disso, ainda estou morando com meus avós. Pedi desculpas repetidamente por texto ao meu pai e através dos meus avós, mas ele não respondeu. Meu avô materno ligou várias vezes para o meu pai, mas ele bloqueou meu avô. Estou pensando em contar tudo ao conselheiro da minha escola no próximo semestre sem omitir nada para proteger meu pai. Também não fui convidada para o jantar de Natal do meu pai e da Nicole, o que doeu, mas estou começando a não me importar em ter um relacionamento com meu pai. Não sei se meus sentimentos vão mudar. De uma maneira estranha, foi bom ele não me deixar voltar para casa com ele. O espaço tem me ajudado a focar em mim mesma. Atualização 2. No momento, tudo está uma bagunça, então vou tentar ser o mais coerente possível. Isso, em retrospecto, foi um erro idiota da minha parte, mas depois de marcar uma reunião com meu conselheiro mencionei isso durante uma ligação com minha irmã. Na ligação eu nunca mencionei explicitamente minha intenção de denunciar nosso pai, mas ela começou a entrar em pânico e me disse que não era uma boa ideia. Ela acabou chorando na ligação dizendo que eu estaria machucando nosso pai se o denunciasse. Eu disse a ela que não iria à reunião para ajudá-la a se acalmar, independentemente disso ainda planejava ir à reunião com o conselheiro. Marquei a reunião para a segunda semana de janeiro enquanto meu pai estava na Califórnia. Na noite anterior à reunião recebi uma ligação do meu pai. Ele disse que se eu quisesse ter um lugar para morar novamente não deveria espalhar mentiras sobre ele para o conselheiro. Eu disse que nunca faria isso, e foi o fim da ligação. Esta foi a primeira vez que falei com ele em dias, e eu nunca dei nenhuma indicação de que o denunciaria. Percebi que minha irmã deve ter dito algo, então liguei para ela para conversar, perguntei por que ela diria algo assim para ele, e ela disse que ele ligou para perguntar o que eu estava fazendo. Ela se descuidou e contou a ele que eu estava planejando me encontrar com o conselheiro. Ainda assim acabei indo à reunião com o conselheiro e contei tudo o que estava acontecendo. Pedi ao conselheiro para por favor não notificar meu pai sobre a reunião, e ele concordou. No final o conselheiro me deu 2 a 3 panfletos de apoio à saúde mental e disse que faria um acompanhamento comigo. Ele também evitou minhas perguntas sobre o que aconteceria agora. Um dia depois, logo depois de eu chegar da escola, meu avô paterno me chamou e disse que queria conversar. Ele me contou que a escola ligou para o meu pai para marcar uma reunião com o conselheiro. Ele começou a gritar e ficar com raiva de mim dizendo que se eu fizer isso, eles vão tirar minha irmã e o bebê. Ele também disse que eu não fui criada para mentir e continuou me repreendendo. Nunca pensei que meu avô fosse capaz de agir assim, mas me assustou o quão zangado ele ficou. Também fui castigada, então não tenho permissão para dirigir ou visitar amigos por algumas semanas. Não sei exatamente o que aconteceu na reunião entre o conselheiro e meu pai. Da ligação entre meu avô e meu pai soube que havia um policial presente na reunião e que eles farão uma verificação de bem-estar. Além disso, meu pai negou tudo o que contei ao conselheiro e atribuiu isso a mim sendo rancorosa por ter perdido minha mãe. Eu não estava em um bom estado mental depois disso, e ainda não estou. Ligo para minha amiga e peço para ela ficar no telefone comigo na maioria das vezes, ou simplesmente fico isolada no meu quarto. Além disso, como punição minha avó parou de me levar ao líder religioso, então essa é a minha situação atual. Próximo relato. Eu sou o errado por pedir ao meu irmão para não levar seu namorado ao meu casamento? Sei que isso parece ruim. Vou me casar em uma semana com uma mulher incrível e mal posso esperar para ser seu marido. Estamos muito animados. Meu irmão é Yag, mas minha família não sabe. Apenas eu e meus pais sabemos. Venho de uma família muito tradicional e antiga, então a parte mais velha da família, avós e alguns tios, ainda tem uma mentalidade do século passado, e a parte mais jovem, primos e irmãos, são de mente aberta e vivem no presente. Meu irmão está namorando seu namorado há 6 meses. O cara é ótimo. Estou tão feliz que meu irmão encontrou um cara legal, mas é meio que um segredo já que ele não contou para minha família que é Yeg. Há anos venho dizendo a ele que deveria se assumir, pois sei que isso o estressa muito e acho que o faria se sentir melhor e não ter que se esconder mais. Além disso, aposto que alguns membros da família já sabem de qualquer maneira. Mas ele discorda, pois sabe que parte da família não aceitará e isso causará muito drama. Vejo o oposto. Vejo como a oportunidade de saber quem são os idiotas para podermos cortá-los de nossas vidas. Não tenho interesse em ter alguém na minha vida que não aceite meu irmão sendo Yeg.
Essa é a decisão dele, não a minha, então por enquanto ele não dirá nada. Até algumas semanas atrás, quando ele disse que queria levar seu namorado ao meu casamento, não esperava por isso, para ser honesto, então ele foi de 0 a 100 muito rápido. Se fosse qualquer outra ocasião eu apoiaria obviamente, mas não acho que o dia do meu casamento seja o dia para fazer isso. Imagine todo o drama, fofocas e confusões que aconteceriam. E não quero tirar a atenção da minha noiva, esse é o dia dela. E não quero ter que me preocupar com isso no dia do meu casamento, e acho que é um motivo muito bom. Perguntei a ele por que no dia do meu casamento. Ele disse que é porque quer celebrar o amor com as duas pessoas que mais ama, eu e seu namorado. Isso me desanima, eu lutaria com toda a minha família pelo meu irmão e nunca mais falaria com ele se precisasse, mas o dia do meu casamento deve ser uma celebração, não uma briga familiar. E não posso fazer isso com minha esposa, isso poderia arruinar nosso futuro. Nem contei a ela, ela já está estressada, não quero piorar as coisas. Com o coração pesado pedi a ele para vir sozinho ao casamento e espero que ele me entenda. Ele começou a chorar e saiu da minha casa sem dizer nada. No dia seguinte recebi uma mensagem dele dizendo que iria sozinho. Tentei ligar para ele, mas ele não me respondeu. E meus pais parecem não saber o que está acontecendo, pois não disseram nada. Ele eventualmente me ligou de volta alguns dias depois e conversamos. Ele disse que entende o meu lado, mas as coisas ainda estão estranhas entre nós. Sei que não seria meu irmão que causaria problemas, os problemas começariam com comentários e olhares de algum tio. Não importa, estamos gastando muito dinheiro neste casamento, planejamos por muito tempo, minha noiva colocou seu coração e alma no planejamento deste casamento. Não quero ver minha noiva ou minha mãe chorando ou algum tio idiota insultando meu irmão. Literalmente em qualquer outro dia da minha vida apoiaria a decisão do meu irmão de se assumir, até mesmo no casamento eu obviamente defenderia. Mas o ponto é, não no casamento. Além disso, meu irmão não é o errado, de maneira alguma. Esta é a pior situação da minha vida. Sou eu o errado por lidar com isso da maneira que fiz? Próximo relato. Estou errado por dizer à minha esposa que ela é privilegiada e tem uma vida fácil? Eu e minha esposa moramos sozinhos, nossos filhos já saíram de casa. Sou o provedor da família e ela era dona de casa. Agora, após o nosso filho mais novo ter saído de casa no ano passado, ela se tornou apenas dona de casa. Ela alega que merece reconhecimento por ter criado nossos filhos e cuidado da casa, querendo mais tempo pessoal e menos trabalho doméstico. Assim, acabei assumindo quase todas as tarefas domésticas, cozinhando 3 refeições por dia e limpando a casa. Ainda trabalho em tempo integral e nunca deixei de fazer minhas tarefas, como jardinagem e trabalhos pesados. Nunca fui um pai ausente, mas ela se tornou mais agressiva, me repreendendo na frente dos filhos quando nos visitam, dizendo que só sou bom para trabalhos pesados e não penso no lar, enquanto ela faz cada vez menos tarefas domésticas. Chegou a um ponto em que eu apenas queria relaxar no carro por 1 minuto, pois sempre é uma longa lista de afazeres. Ontem à noite, ela saiu com amigas enquanto eu dormia cedo para o trabalho. Esta manhã, procurei as chaves do carro por mais de 30 minutos, que não estavam no lugar de costume. A acordei para perguntar onde estavam e ela resmungou para eu encontrá-las sozinho, voltando a dormir. Encontrei na bolsa dela e cheguei atrasado ao trabalho. Ao chegar em casa, ela me criticou por invadir sua privacidade ao mexer em sua bolsa. Tentei explicar que ela me disse para encontrá-las sozinho, mas ela me interrompeu, dizendo que eu deveria saber que não se mexe nas coisas pessoais dela, que ela tem direitos e eu deveria respeitá-los, e que eu deveria esperar ela acordar para ajudar a encontrar as chaves. Quando ela disse que não se importava se eu chegasse atrasado ao trabalho, eu perdi a paciência. Ela disse que não precisamos mais daquele dinheiro estúpido. Eu retruquei, dizendo que ela era privilegiada e egoísta e que só podia desfrutar do tempo atual graças ao meu dinheiro. Disse que ela teve um ano muito fácil e, se queria ver o que lhe é devido, deveria voltar a trabalhar ou fazer todas as tarefas que ela deixou para mim. Ela ficou chocada com minha reação. O resto da noite foi silencioso. Ela se trancou no quarto e não saiu. Contei aos nossos filhos o que aconteceu. Minha filha concorda comigo, mas meu filho acha que fui duro demais ao chamá-la de privilegiada e que isso menosprezou seus esforços como dona de casa. Eles vão se revezar ligando para ela, mas agora me pergunto se fui exagerado ao gritar com ela por estar levando a vida fácil. Minha filha sugeriu terapia de casal e disse que vai sugerir isso a Anne também. Estou disposto a fazer isso, pois o incidente de hoje me fez refletir que estou extremamente cansado e exausto dessa vida. Fim dos relatos. Se gostou das histórias, deixe seu like no vídeo e assista mais relatos clicando no vídeo que está aparecendo agora.